minhas meninas, tudo bom? Olha, hoje o vídeo vai ser um pouquinho diferente. A gente vai fazer um tal de react, né? Que é reagir em cima do vídeo que alguém fez. Eu, particularmente, sou um pouco contra isso, sabe? Parece que eu tô querendo status, glória em cima do erro de alguém, né? Eu não curto. Mas, infelizmente, conteúdos chegam mesmo sem a gente estar procurando. E tem coisas que a gente tem que reagir, porque se a gente ficar calada, parece que a gente tá sendo conivente com aquele tipo de coisa. E eu resolvi fazer esse react aqui. Por quê? Porque ele é bizarro, ele é mentiroso e porque eu fiquei muito irritada com as mentiras que a pessoa conta. Eu tô um pouco nervosa, é minha primeira vez, mas vamos começar em cima dessa aberração aqui que ela tá falando, de vibrador. Mas antes de falar do sexo anal, vibradores é pecado, mesmo o casal usando junto. Então, vibradores eu já tenho uma outra construção. O grande risco do vibrador é que ele promove denervação do clitóris. Ninguém fala disso. Então, o que significa um clitóris denervado? Esse órgão que é tão sensível, quando você pega um aparelho e estimula ali, na mesma frequência, no mesmo pulso, aumentando a intensidade, o vibrador ele vai aos poucos causando lesões a nível de clitóris. E isso é fácil você comprovar. Você pega uma mulher que usa vibrador e você fala assim, tem quanto tempo que você usa vibrador? Aí ela vai dizer, tem 3 meses. Você hoje, com 3 meses de uso, usa a mesma intensidade que você usava lá no início? Nunca. Ela sempre vai dizer assim, não, eu já aumentei a potência. Eu já troquei o vibrador. Comecei por um bulletzinho que parecia inofensivo. Agora eu já tô com outro tipo, que tem uma potência mais forte. Porque aquela potência inicial já não te estimula mais. E sabe o que isso significa? Que o seu clitóris está perdendo a sensibilidade. Ela diz que vibrador promove denervação. Gente, não existe estudo científico sobre isso. Pra gente afirmar algo, não é em cima da nossa vivência, é em cima de estudo científico. Porque alguém pode ter parado de sentir prazer usando o vibrador por outro motivo. Então você não pode afirmar em cima de um único caso, mesmo que esse caso tenha acontecido, não pode afirmar que é por causa do vibrador. O que acontece? O nosso cérebro, ele pode acostumar com o estímulo do vibrador. Só que o nosso cérebro, ele acostuma com tudo. Com tudo. Tem muitos homens que têm dificuldade em chegar ao orgasmo com penetração porque eles se acostumaram a se masturbar. E aí eles estão tão acostumados com aquele estímulo que eles têm dificuldade de outro estímulo. Só que isso é fácil de resolver. É só você ficar mudando o estímulo. Você quer ter um vibrador? Você quer usar o seu vibrador todo dia? Pode. Agora, um dia você vai usar vibrador, na vez seguinte você vai usar um outro vibrador, você usa um sugador de clitóris, depois você vai usar um vibrador com pressão, aí depois você vai usar os dedos, depois você vai usar a língua do parceiro, e às vezes você usando o mesmo vibrador, mas só mudando de posição. Eu uso o vibrador deitado na minha cama com as pernas abertas e barriga pra cima. Comece a usar o vibrador de lado, comece a usar o vibrador sentada, comece a usar o vibrador em pé. Se você mudar a sua posição, já é suficiente para que o cérebro não acostume, tá? Não é vício, o vibrador não vicia. A gente tem que parar com isso. Quer dizer, é um absurdo. Ela tá mentindo pra justificar uma crença que ela tem. Só que ela não é uma pessoa qualquer, ela é uma sexóloga. Isso é muito grave. Agora vamos reagir a esse corte, porque ela continua falando bobagem. Então, a indústria sexual, ela implanta em nós a ideia de que nós somos problemáticas para poder vender o produto deles, né? E eu costumo dizer, daqui a 5, 10 anos, a gente vai ter uma epidemia de mulheres que não vão ter mais prazer. Por quê? Porque elas conseguiram se lesionar. Porque não vai ter mais vibrador que dê conta? Não dá conta. Gente, que epidemia é essa? Ela tá dizendo, é sério que em 5 anos vai ter uma epidemia de mulheres que não vão ter mais sensibilidade no clitóris? Olha, eu tenho vibrador há 13 anos.
Na realidade, eu tenho o mesmo vibrador há 13 anos, que é o que eu chamo de Brad Pitt. Eu botei esse nome na época que Brad Pitt era gostosão. Brad Pitt já tá até velho, todo enrugado. Mas enfim, esse é o meu queridinho, esse é o brinquedinho que eu não abro mão. Eu tenho outros, eu tenho sugador, eu tenho plug, eu tenho bullet, mas a minha paixão é o Brad, é o que eu mais uso. E o meu clitóris não ficou, como é que ela fala? Desenervado. Gente, não. Por quê? Não existe isso. É só você ficar mandando de estímulo. Então, eu uso muito o Brad? Uso muito o Brad. Mas o Brad eu uso sozinha. Quando eu estou com meu namorado, eu não uso o Brad. O que eu uso? A língua dele, o dedo dele, o meu dedo. Isso já é suficiente pra gente não se acostumar. Então, assim, é muito sério o que ela tá falando, essa coisa de epidemia. Isso causa medo nas mulheres. Então, as mulheres que agora, assim, estão conhecendo seu corpo, né? Estão tendo o vibrador para conseguir chegar lá, porque assim, infelizmente é um número enorme de mulheres que ainda não atingem o orgasmo, isso causa dor, causa sofrimento. E aí, por causa da religião dela, ela mente, porque isso é mentira, entendeu? Se fosse verdade, eu ia ser a primeira a falar, realmente, usem com moderação, cuidado, usa uma vez por mês, usa uma vez por ano, mas é mentira. Novamente, não existe estudo científico que comprove isso. Próxima parte. Mas aí, só o vibrador que é prejudicial ou ok usar outras coisas que, sei lá, na relação sexual? Tem gel, tem bolinha, tem 1 milhão de coisas. A gente precisa entender assim, a indústria sexual, ela não é segura. Roupas. A indústria sexual ela não é segura no sentido assim, por exemplo, as bolinhas que explodem, né? Gel que esquenta. Você precisa entender se esses produtos eles são certificados pela Anvisa. Porque existe muito produto que não tem certificação e que pode acabar gerando, né, algumas irritações na pele, inflamações. Então, é bem importante a gente observar essa questão. Tá, me fala uma indústria que é 100% confiável. Indústria dos brinquedos. Tem um monte de brinquedo falso por aí. Indústria de alimentos. Vocês já viram os rótulos? Às vezes no rótulo diz que não tem algo quando tem. Então assim, sim, a indústria dos brinquedos, a indústria sexual, ela não é segura. Qual a novidade? Cabe a gente ler o rótulo. Cabe a gente saber o que a gente está comprando. Eu, por exemplo, Mai, não uso nenhum tipo de gel. Eu não enfio nada na minha pepeca. Eu já tive uma alergia muito grande. A minha ginecologista me proibiu. Isso tem mais de 20 anos. A minha ginecologista me proibiu. Eu falo quase todo dia no meu Instagram que a gente não pode enfiar nada na pepeca. Eu só uso KY. Tá? Eu não uso nem outro tipo de lubrificante. Mas isso não quer dizer que a indústria não é confiável por causa disso. Tem sim gel, tem produto com certificado da Anvisa. Ao invés de você ficar procurando o pirata, o falso, o mais barato, compre algo de qualidade. É isso que ela tem que ensinar. E não dizer que a indústria não é confiável. Porque, novamente, que indústria é? Então, assim, ela exagera, ela mente para justificar uma posição dela. Ela tem o direito de não usar vibrador, ela tem direito de não usar brinquedinho, de não usar gel, lubrificante, bolinha, ela tem esse direito. O que ela não pode é mentir para convencer você a não usar também. Usar a religião como pretexto para te oprimir ainda mais. Esse foi um vídeo raivoso, porque realmente eu fiquei muito irritada. Eu fiquei irritada quando eu vi da primeira vez e vi irritada quando eu fui obrigada a ouvir esse monte de baboseira para poder reagir. Tá? Mas aqui eu me senti na obrigação de fazer esse vídeo para alertar vocês. Então, se você gostou, curte. Se você não gostou, curte também. Se você quer mais esse tipo de conteúdo, me fala que a gente faz. Porque aqui nesse canal quem manda é você, né? Então, não esquece de se inscrever, de curtir e de ativar o sininho para receber a notificação. Porque toda terça-feira eu tô aqui trazendo conteúdo de qualidade e verdadeiro para você. Beijo, até a próxima.